Os governos dos Estados Unidos e da Rússia entram em confronto por causa da Venezuela. Afonso Marangoni. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo disse que o governo dos Estados Unidos está preparado para intervir militarmente na Venezuela se for necessário. Em entrevista ao canal Fox Business nesta quarta-feira, Pompeo afirmou que o presidente norte-americano Donald Trump é cristalinamente claro e incrivelmente consistente sobre o assunto. A declaração ocorre em meio ao aumento na escalada de tensões na Venezuela após uma série de manifestações contrárias ao governo do chavista Nicolás Maduro. Pompeo afirmou que a Casa Branca prefere uma transição pacífica no poder com a saída de Maduro e a realização de novas eleições. No entanto, segundo ele, Donald Trump foi claro em dizer que em determinados momentos é preciso saber tomar decisões. O posicionamento do governo norte-americano sobre a crise na Venezuela provocou reações do governo russo, que apoia Maduro. Por telefone, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse a Mike Pompeo que os Estados Unidos sofrerão graves consequências se continuarem a dar passos agressivos em relação ao país sul-americano. Segundo Lavrov, a destrutiva ingerência exterior, mais ainda com o uso da força, não tem nada em comum com processos democráticos. Em comunicado, o chanceler russo destacou que só o povo venezuelano tem o direito de determinar seu destino. Ele disse ser importante um diálogo entre todas as forças políticas do país. Professor Vila. Muita hipocrisia na política internacional. A Rússia falar em diálogo, em democracia é muito engraçado. Num regime que a gente sabe que as reeleições constantes do Putin, ou como primeiro-ministro ou como presidente, porque ele foi alternando com o Medvedev tantas vezes, né? E a repressão, a violência, a morte de jornalistas na Rússia, a repressão à oposição, quer dizer, o chanceler russo vir falar em democracia, liberdade, ouvir todas as partes, é piada. Isso daí é discurso que não é para ser levado a sério por quem acompanha a vida política russa e tal. Evidentemente que a Rússia melhorou muito do que era a União Soviética, mas está longe de ser um Estado plenamente democrático. Agora é uma disputa aqui na América do Sul, tal. É bom lembrar que durante muito tempo, mas muito tempo, a América Central, continental e insular, foi uma espécie de extensão do território norte-americano. Vamos lembrar quantas vezes os Estados Unidos invadiu o México, fez guerra contra o México, inclusive ocupou inúmeros territórios mexicanos, se vamos lembrar da Califórnia, Novo México, Arizona, etc., né? Até o Texas, lembrando que o Texas durante 10 anos foi um país independente, entre 35 a 45, daí a sua bandeira, né? Com uma estrela e tal, mas era um território originalmente do México, e aí tem uma longa história que envolve a questão do fim da escravidão no México e a permanência da escravidão no Texas, os confrontos com os colonos norte-americanos e etc. Mas o que interessa é que a ação dos Estados Unidos sempre foi violenta, invadindo vários países da América Central, e no caso da parte insular, às vezes que invadiu Cuba, né, etc, etc, etc. Foram inúmeras intervenções no Haiti e assim por diante. Agora, o caso é complicado, é uma disputa imperialista. Não interessa a nós, latino-americanos, essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. A solução da Venezuela tem que ter a participação dos países latino-americanos, em especial dos sul-americanos, e buscar uma saída democrática distante dos interesses imperialistas dos Estados Unidos e da Rússia.